Agora vocês estão me escutando? Agora sim, muito boa noite, Matheus. Boa noite, tirei o microfone aqui, tirei o fone, então vai ser talvez um pouco mais caótico em termos de edição sonora, mas vamos tentar aí compensar a falta de técnica, né? Tentar compensar com conteúdo, embora não garanto muito, não. Brincadeira, pessoal. Boa noite a todos e todas, boa noite, Newton, boa noite aos meus colegas. Muito legal essa oficina, muito legal esse espaço aqui concedido para que a gente possa debater, discutir o nosso processo de seleção, para facilitar também a entrada dos que querem tentar, para democratizar o conhecimento, um espaço muito importante, né? Então, eu vou falar aqui de 3 textos, são os 3 textos que estão destinados para a linha de elites políticas, que é o Elite do Poder, do Wright Mills, uma crítica do modelo de elite dirigente, do Robert Dahl, e as lógicas do recrutamento político, do Daniel Gaxi. Vamos para o primeiro aí, pode passar o slide. Então, esse senhorzinho simpático aí é o nosso querido Charles Wright Mills, um dos principais nomes da sociologia política dos Estados Unidos, da sociologia política americana, e esse texto, A Elite do Poder, é um clássico, né? O Wright Mills é muito lido na sociologia e na ciência política, especificamente esse texto é bastante, né, acessado, ele é bastante consumido. Então, temos que pensar, primeiro, uma afirmação de que há uma diferenciação em todo estudo sobre elites entre o que seriam as pessoas comuns e o que seriam aqueles que governam, aqueles que dirigem, aqueles que têm o poder, né? A distinção entre governantes e governados. Isso é muito, muito importante quando a gente vai estudar elites, né? Então, o Wright Mills vai começar dizendo que a maioria das pessoas são comuns. Elas não exercem influência sobre os fenômenos. Mas existem uns poucos homens, ele usa o termo homens, a gente sabe que é um pouco sexista, né, falar homem como sinônimo de ser humano, mas é o termo que ele usa, é um texto escrito em 56, mas a gente também pode pensar em homens, né, porque sabemos que quem detém o poder político na sociedade são, na maioria das vezes, o sexo masculino, né, uma questão a se debater muito importante, é um tema de pesquisa, inclusive, muito importante. Mas existem alguns homens que não são. As decisões que eles tomam impactam a todos. Para perceber a presença destes sujeitos, para perceber a importância desses sujeitos, o caminho é a instituição, é pensar nas instituições. E no caso dos Estados Unidos, que é o que o Wright Mills está avaliando, a gente tem que pensar em 3 instituições que ele coloca como sendo as principais. Quais são elas? As grandes corporações, as grandes empresas, né, os grandes conglomerados empresariais, o exército e o Estado. Alguém aqui vai poder dizer, pô, mas e o poder religioso, né? Importante, né? O poder religioso. Tem uma frase aí que eu pincelei para falar sobre isso. Famílias e igrejas se adaptam à vida moderna. O Estado, as empresas e o exército fazem a vida moderna. Lembrando, estamos falando aqui dos Estados Unidos da América. Ou seja, essa é uma análise sobre um caso específico que são os Estados Unidos. É importante pensar também que estas instituições afetam umas às outras, ou seja, tem uma conexão aí entre si. Elas têm esse amálgama aí. E quando a gente fala em altas rodas, essas altas rodas que dão um título ao primeiro capítulo, ele está se referindo à cúpula de cada uma dessas 3 instituições, ou seja, os acionistas, os principais acionistas, os CEOs, quem toma as decisões nas grandes corporações. O poder executivo, o gabinete de ministros, os políticos que realmente têm um poder de decisão assim no Estado. E o alto comando da Marinha, o alto comando do Exército, o alto comando da Aeronáutica, tem outras forças lá nos Estados Unidos, Guarda Costeira também, uma força militar, fuzileiros navais, enfim, mas vocês entenderam. Estas são as altas rodas. A elite da elite da elite. Esse é o grupo que o Wright Mills vai analisar nesse livro, nesse clássico da sociologia política estadunidense. Pode passar aí, Newton, meu querido. Então, tem uma frase aqui que eu vou... Essa é a frase mais importante do livro, não é à toa que ela é a mais citada, o tempo todo ela é citada, e eu preciso que vocês imaginem na cabeça de vocês, quando eu falo ela, que a minha voz tem tipo um eco, assim, uma frase, um trovão. Porque essa é para marcar mesmo, é profética. Imagina que eu estou em cima de um monte lendo essa frase. Ninguém será, portanto, realmente poderoso a menos que tenha acesso ao comando das principais instituições,
pois é sobre esses meios de poder institucionais que os realmente poderosos são, em primeiro lugar, poderosos. Os altos políticos e as autoridades do governo controlam esse poder institucional. Nem todo poder, é certo, está ligado e é exercido por meio dessas instituições, mas somente dentro delas e através delas o poder será mais ou menos contínuo ou importante. Percebam, o que ele quis dizer aqui? Existe poder fora das instituições. Existe poder na sociedade em vários níveis, em várias esferas. Entretanto, para ter esse impacto que o Wright Mills está querendo tratar, esse impacto que ecoa com uma onda, que atinge várias esferas, que define a forma como nós vivemos, tem que estar dentro do Estado, dentro das grandes instituições, tem que estar dentro das grandes corporações, tem que estar dentro do Exército. Ou seja, é muito importante pensar que para o Wright Mills, anotem aí, agora anotem aí que isso é muito importante. É um método posicional de elite. Método posicional de elite. O que ele quer dizer com isso? A posição que o sujeito ocupa é definidora do poder que ela vai ter. Então, somente dentro das instituições é que o meu poder vai ser contínuo e importante, que é o que ele usa ali na citação. Então, muito importante focar nisso. Muito importante focar nisso. É o método posicional de análise de uma elite. Como se define a elite? Pelo lugar que elas ocupam, pelo espaço que elas ocupam. Então, tem 3 pontos importantes aí. As relações sociais que essas elites têm entre si produzem efeitos psicológicos. Elas são social e psicologicamente coesos. Pensam parecido. Isso não é uma regra, não é uma lei. O Wright Mills vai falar sobre isso mais pra frente. Mas pensem comigo. Se você janta na minha casa toda quinta-feira, hoje é quinta-feira, né? Noite agradável aí em Curitiba. Você janta na minha casa toda quinta-feira. A gente conversa, eu te recebo, a gente conversa sobre várias coisas. Algum nível de compartilhamento de valores a gente tem, correto? Algum nível, não estou falando que a gente é igual, que é um amálgama, que meu Deus, são todos clones, robozinhos. A gente pode, inclusive, discutir no jantar aqui em casa. Mas se você vir toda santa quinta-feira aqui, é porque algum nível de concordância nós temos. É a partir dessa premissa que o Wright Mills está pensando. Que esses sujeitos circulam, das altas rodas, circulam em espaços parecidos. E por circularem em espaços parecidos, compartilham de valores. Isso é muito importante. Os arranjos institucionais, as hierarquias organizacionais que fazem com que a elite atue em conjunto, que o resto da sociedade está atrelado a ela. Eles são sempre os mesmos ocupando os postos? Essa é a questão para a gente perguntar. Eles são sempre os mesmos? A gente tem que pensar. É um tipo de pessoa, é um perfil social que está sempre ocupando as diferentes instituições? Considerar que a coordenação desses sujeitos é decisiva não significa que ela sempre aconteça. Também não significa que essa coordenação seja planejada, parte de um grande esquema, né? Como se existisse um mesão em que as elites sempre decidem a vida de todo mundo em toda e qualquer esfera. Então a gente tem que perguntar, quando elas cooperam? E por quê? Então, o que ele está frisando aqui? Ele está apresentando uma hipótese sobre uma situação específica. Essa hipótese tem que ser testada. Isso é muito importante. Aqui a gente está fazendo um teste empírico sobre essa hipótese. Então, esse é um estudo que vai partir para a empiria. Isso é muito importante. Inclusive, um dos textos vai contestar aspectos relevantes, que é o próximo texto que nós vamos falar do Dow, mas tem que sempre colocar em mente. Esse é um texto que parte de pressuposições teóricas, mas que vai para um teste empírico. Importante também na seleção vocês não escreverem apresentando. Importante, tá? Acertar o português. Desculpe, pessoal, realmente esse slide aí ficou não tão bem feito, né? Mas apresentando, sem um dos N's. Pode passar, Nilton, vamos lá. Então, outro capítulo que vocês têm que analisar é capítulo 10, o Diretório Político. É importante lembrar, trazendo aquilo que eu comentei no ponto anterior, que esse é um texto, né? Um texto empírico. Então, vão haver capítulos em que ele aborda o exército, são muito legais, são muito interessantes. Depois da seleção, leiam esse texto, esse livro completo, leiam, façam passem por essa aventura. Esse Wright Mills é muito legal. Tem capítulos sobre o exército, tem capítulos sobre as grandes corporações, tem estudos
sobre isso. E esse aqui é sobre os políticos, sobre aqueles que estão ocupando postos centrais no Estado. A gente costuma pensar sempre que existe um perfil de político, um perfil de candidato. Mas isso, no geral, é feito de generalizações, né? A gente pensar, esse é o Wright Mills até começa esse capítulo, né, contando uma historinha do candidato ideal, do candidato perfeito. Ele vai lá tomar café em determinado momento, ele lê o jornal em determinado momento. A única coisa que a gente tem que pensar sempre são sujeitos cuja política está no centro das suas ambições, no centro do que eles estão buscando. Ele divide em dois tipos de político aqui. Político partidário, político profissional. O político partidário é o sujeito que desenvolve carreira dentro do partido. Ele vai sair candidato, depois, enfim, mas as disputas, os mecanismos, as fissuras que ele enfrenta estão dentro do partido. O político de carreira é aquele que desenvolve a carreira dentro da administração do Estado. As pessoas são nomeadas para assumir postos e vai trocando de nomeação em nomeação, vai se especializando, vai virando um técnico. Então, isso aí são importantes. E tem os não políticos. Um político, não político, né? Uma categoria que ele traz que é muito importante, que é o sujeito que o prestígio dele vem de outras organizações. O prestígio dele não vem de dentro do Estado. É muito comum isso acontecer, né? Acho que estão passando aí pela cabeça de vocês alguns nomes, imagino eu. É muito comum isso acontecer. Ele até cita organizações como o Wright Mills, né? Como o Lions Club, acho que ele cita o Rotary também, a maçonaria. Enfim, todos esses espaços são fundamentais. Mas também as próprias empresas, as próprias grandes corporações, todos esses espaços são fundamentais. São espaços em que esse sujeito adquire prestígio e com esse prestígio ele consegue muitas vezes pressionar o Estado, influenciar o Estado, ser amigo, circular, jantar toda quinta-feira na casa das pessoas do Estado. Esse sujeito se destaca e por vezes ele pode inclusive entrar num partido. Olha quantas vezes acontece, grandes empresários, grandes figuras da sociedade civil entram num partido já com esse prestígio acumulado, não de dentro do partido, mas acumulado de fora e vira um candidato. Acontece. Então, tem esses três sujeitos. Então, o Wright Mills vai fazer uma análise empírica dos sujeitos que ele identifica como sendo a alta roda da política. Quem são esses sujeitos? 50 indivíduos. O presidente, o vice, os ministros, os chefes das agências, os ministro dos Estados Unidos não tem o nome, né? Secretário de Tesouro, secretário, mas correlatam isso aqui. Também os chefes das agências de segundo escalão, imediatamente subordinados, ou seja, esses 50 aí, o Poder Executivo, basicamente, formam o que ele considera a alta roda, né, da elite do poder. Então, ele vai analisar essa alta roda por três critérios. Guardem aí na cabeça, porque esses critérios vão aparecer em outros momentos também. Trajetória educacional, trajetória de carreira profissional, trajetória de carreira política. Foi possível observar em todos os níveis de governo, nesses 50 aí, uma forte presença daqueles que frequentam as altas rodas da elite econômica e social, ou pessoas próximas a esses, né? E cada vez menos, ele observou que tem cada vez menos políticos profissionais e políticos partidários. Ou seja, cada vez mais esses não políticos ocupando esses cargos. Ou seja, pessoas que têm o prestígio de fora, chegando nas altas rodas. Então, a gente também tem que criar uma diferenciação importante aqui, ele faz questão de fazer essa ressalva, dialogando com, inclusive, o que a Maiani falou lá atrás, minha grande amiga Maiani falou sobre burocratização do Max Weber, que isso não é um processo de burocratização. O processo de burocratização, que é formar, né, uma burocracia, digamos, apartidária ali, que não é vinculada a um partido político, mas comprometida com valores, etc., não é este, porque a burocracia ela é comprometida única e exclusivamente com os valores pelo qual elas foram formadas. Estes aqui não são comprometidos com valores a qual eles são formados a partir de uma política de Estado, que é o Estado quer formar burocratas com valores públicos, valores éticos, valor de idoneidade, não. Eles são comprometidos com os valores externos, os valores de onde eles derivam, os valores daquilo de onde eles extraíram prestígio. Então não é um processo de burocratização, é muito importante, não é uma burocracia formada e preparada pelo Estado. São membros de alto prestígio da sociedade civil ocupando esses postos. Então isso é muito importante. Pode passar, por favor, Niltinho. Capítulo 12, a elite do poder, que ele apresenta algumas dessas conclusões, né? A aceleração desse processo de separação de uma alta roda na sociedade americana para os demais
tem algumas consequências. É importante perceber que uma das consequências disso é que o processo democrático, e aí a minha grande amiga Geice, a próxima fala, vai falar muito de processos, instituições, para o Rat Mills vai ficando cada vez mais procedimental, ou seja, ele é o cumprimento de normas, mas o cumprimento dessas normas não tem impacto substantivo na política. Porque você vai lá, você vota, tem um processo legislativo lá, bacana, faz as leis, etc. Mas quem está decidindo mesmo é essa alta roda. Esse pensamento que o Wright Mills está expressando é muito importante pensar como um eco de boa parte da motivação da teoria das elites, que é quem vai entrar na linha de elites vai com certeza ler esses clássicos da teoria das elites, se já não leu, né? Que é um certo cinismo, que é, você acha que você vive numa democracia, você vota lá, mas quem está decidindo é um pequeno grupo, por trás das portas, por trás das coxias. Então isso é muito importante. Esse cinismo permeia toda a literatura da teoria das elites. Importante pensar que o crescimento constante da participação estadunidense, esse livro é de 56, né, o pós-guerra, os Estados Unidos na Guerra da Coreia ali também, né, amplia a presença dos altos círculos militares na elite do poder, ou seja, o exército vai ficando mais forte, e aí é importante também fazer uma diferença em relação ao Brasil, né? Não é o mesmo processo, a gente está falando dos Estados Unidos, e que o braço econômico está conectado com os demais braços, especialmente o braço militar. Isso é muito Estados Unidos, né? Que é como as elites econômicas estão relacionadas aos interesses do exército, tem toda uma indústria da guerra, então isso é muito importante, né? Ou seja, a gente tem que pensar sempre que essa ocorrência dessa categoria, desse tipo de elite do poder, desse tipo de alta roda americana, que é exército, corporação e Estado, é pautada por um capitalismo militar das empresas privadas dentro de uma democracia formal e procedimental enfraquecida com uma ordem militar estabelecida. Essa conjuntura histórica fortalece a configuração desta alta roda americana. Mas é importante pensar que não existe uma supremacia de um grupo destes pelo outro. Isso diferencia Mills dos marxistas, por exemplo. Embora o Mills é um sujeito que tem muitos flertes com o marxismo, mas isso é uma outra discussão, né? Que depois, se vocês entrarem aí no PPGCP, a gente com certeza vai poder discutir juntos. Que é, por exemplo, a supremacia de uma burguesia acima dos demais, que é um corolado de muitas, né, das teorias marxistas, ou a supremacia dos políticos, né, a supremacia do Estado sobre os demais, que também é um corolado muito grande dos liberais, né, que tem um Estado que é quem decide, a sociedade civil está sendo rebaixada e tal. Não, é uma conjuntura, apenas em conjunturas específicas um se sobressai ao outro. Isso é muito importante. Eles, no geral, são interconectados. E é por isso que a gente não está falando aqui numa classe dominante, a gente está falando na elite do poder. Uma elite do poder que é entrecortada por espaços diferentes. No caso dos Estados Unidos, exército, corporações, Estado. E aí o próprio Mills faz uma diferenciação, inclusive não é uma aristocracia, né? Não é uma classe dominante, não é uma aristocracia. Na aristocracia, eu sou Mateus de Bourbon e Orleans, eu nasci lá, Bourbon e Orleans, ou Bourbons e Orleans, sei lá, e aí eu sou conde de Guarapuava. Aí eu vou ter esse título, Conde de Guarapuava, já é inato a mim, e todas as regalias que o título Conde de Guarapuava traz junto a mim. Não é isso que acontece. Não é necessariamente uma coisa. Apesar do seu nascimento, do seu status social importar, é um processo de socialização, de conjuntural, histórico, em que essas relações vão importar. Inclusive, por ser um processo de socialização, que não é oficial, o Conde de Guarapuava é uma coisa oficial, né? Não é uma coisa oficial, é uma coisa social. É importante a gente evitar deduções simplistas, que já é o Mills se defendendo de muitas críticas que vão vir. Um homem das altas camadas pode ideologicamente concordar com pessoas das camadas populares. Uma pessoa das camadas populares pode concordar com alguém das altas camadas. Eu posso assumir um posto de prestígio no Estado pelo meu conhecimento técnico, que eu sou um excelente médico, eu vou virar ministro da Saúde, que eu sou um grande especialista em educação, vou virar ministro da Educação, sei lá, um grande economista, não necessariamente pela minha origem social. Então, ou seja, aqui é o Mills se defendendo de algumas críticas que vão vir logo em seguida no nosso próximo texto. Vamos lá, Niltinho.
Uma crítica do modelo de elite dirigente do Robert Dahl. Robert Dahl é um dos maiores cientistas políticos do século XX, é uma referência. Poliarquia é um texto muito conhecido, né? Who Governs, quem governa também. E aí aqui é um texto que curtinho, né? Um capítulozinho curtinho, que ele está dialogando com algumas das questões trazidas, né, pelo Wright Mills. Então é legal pensar esses dois textos. Vocês que vão estudar esses textos, leiam eles como um diálogo. Isso é muito importante. Leiam eles como um importante diálogo entre os dois autores. Porque tem pontos aí que estão, inclusive o Dahl cita o Mills, né, esse é um dos grandes predicados do Mills, para contestar, né, para discutir, né. O Dahl começa parecido com o Mills, dizendo que existe uma crença geral de que as coisas são dirigidas para alguém. Você, quando está aí no seu almoço de domingo, aí, eu uso muitas referências a refeições, né, vocês devem perceber. No seu almoço de domingo com a sua família, ali, todo mundo sabe que tem alguém que controla tudo, né? Quem é esse alguém? Tem uma coisa meio sombria, assim, né? Tipo, tem alguém que controla tudo, tem alguém atrás da mesa, tem alguém que é a grande liderança, né? Então a gente às vezes não sabe nem que ela é, mas a gente sabe que ela existe, né? Então, e se inclusive os políticos parecem fracos, né? O prefeito, o governador, ele parece fraco, parece não ter muito poder, a gente acha que ele é uma marionete de alguém, né? Tem alguém controlando ele. Mas falta um gigantesco ônus da prova, né? Que é o que o Dahl vai bater em todo esse texto. Falta esse ônus da prova, falta você provar esse processo. Quem é essa pessoa? E ela exerce poder mesmo? E aí vamos lá para alguns pontos. Quando eu penso que o indivíduo A possui mais poder que o indivíduo B, eu preciso primeiro definir o que significa possuir mais poder que o indivíduo B. E aí, o Dahl vai, dessa argumentação lógica, desencadear para o restante da sua argumentação. Só são comparáveis os objetivos se são contrastantes. Então, eu só posso dizer que o Newton é um indivíduo mais poderoso que eu se eu e o Newton queremos coisas diferentes sobre um determinado objeto. Ou seja, num cenário C, eu quero uma coisa, o Newton quer outra. Então a gente tem que estabelecer que, para poder concordar que que um sistema é elitista, que existe uma elite dominante, eu preciso passar por essas duas etapas. Existe um grupo que é menor que uma maioria política, porque se ele é uma maioria política, ele não é uma elite, né? Tipo, ele ganhou, ele é uma maioria, então é isso, né? Então, existe um grupo que é menor que uma maioria política. Esse grupo impõe a sua vontade em temas que outros atores querem impor vontade oposta. Então tem que acontecer isso para eu comprovar que estamos falando de uma elite dirigente. Pode passar. Quando a gente pensa, né, num sistema político, na nossa cabeça a gente sempre pensa naqueles que vão ter influência, né, naqueles que vão ter poder, prestígio. Né? No caso do Brasil, por exemplo, os grandes proprietários rurais, né, os latifundiários, esses aí têm um poder, né, tipo, tem uma influência. Eu posso até dizer, esses aí controlam o Congresso. Ou eu vou para uma linha mais de realmente dar peso à política. Né? Eu falo, os políticos controlam, os políticos têm a voz para tudo. Mas o potencial de controle não necessariamente significa controle. E aí está a grande diferença do Robert Dahl sobre o Wright Mills. Lembra que a gente falou que o Wright Mills é o que a gente chama de, anotem, crava assim, marca ferro na cabeça. Que o Wright Mills é o que a gente chama de método posicional, porque é a posição do indivíduo que vai importar. Aqui no Robert Dahl, não é bem a posição, é o método decisional. Ou seja, quem está realmente tomando as decisões. Então, não importa o potencial que eu pressuponho que alguém tem. Né? É porque o papel do agronegócio na política brasileira é excepcional, ou que os deputados, o Congresso tem o controle, enfim. Não importa. O que importa é, de fato, ser aquele que exerce o poder. E exercer o poder, como a gente falou antes, é querer uma coisa sobre um determinado ponto que outros não querem e ganhar. Então, a gente não pode tomar como pressuposto que existe uma elite controlando esse poder.
Isso é muito, muito, muito importante para o Robert Dahl. Se a gente não pode tomar como pressuposto que existe uma igualdade, a gente também não pode tomar como pressuposto que existe uma elite, né? Outra coisa que acontece muito é a gente achar que, por eu exercer uma influência numa determinada área, eu tenho influência em geral, em todas as áreas. Ou seja, se eu venci uma contenda, se eu venci uma disputa, eu, no geral, venço contendas. Eu, no geral, venço disputas. Isso também é falho, né? Ou seja, a única forma realmente de identificar uma elite é mapear sistematicamente uma série de casos em que a posição dessa elite é favorecida em detrimento de oposições contrárias. O Dahl quer evitar a impressão que um grupo, somente por exercer poder, seja uma elite. Então, não confundir. É muito importante a gente não confundir o fato de você ganhar, né, sempre que você é uma elite, porque às vezes você está ganhando porque você é a maioria. Então você não é uma elite tomando decisões de maneira excepcional. Não está impondo por trás das cortinas ali as suas vontades. Outra coisa é situações de consenso. Eu não posso provar numa situação de consenso que há uma elite, porque estão todos concordando. Então como é que eu vou dizer que há uma elite ali? Quem é que está exercendo controle sobre quem ali? Então, para encerrar esse texto, isso é muito importante. Esse é um texto curtinho, mas vocês já tenham isso. Ele é um diálogo com Wright Mills. Ele é um modelo, né? Ele propõe um modelo de análise de elite, um modelo decisional. E ele, também é muito importante frisar, está preocupado com a questão do ônus da prova. Ou seja, o Dahl é aquela pessoa que é uma ciência bastante formal, né? Uma ciência bastante empírica, com modelos lógicos, enfim, que tem que ser comprovada. Então, ele está se opondo ao que modelos mais historicistas, teoricistas, que são cheios de pressupostos, cheios de pressuposições, ele está se opondo a isso. Ele está querendo que a gente consiga provar que existe uma elite. Se você não consegue provar, você tem o ônus da prova. Se você não consegue provar, então, meu amigo, a gente não pode tomar por pressuposto que tem uma elite. Isso é muito importante. Próximo texto, nosso último texto aqui. As lógicas do recrutamento político, do Daniel Gaxi. Bom de autor francês é que tu pode, né, dar uma impostada, né? Gaxi, posso fazer mais chique, né, aqui. Tá ali o simpático Daniel Gaxi, uma fotinho colorida, até de propósito, porque o texto do Mills é de 56, o texto do Dahl é de 60, foi publicado no Brasil em 60, agora não tô lembrando da data original. Não, foi publicado no Brasil em 70, eu acho que ele é do final dos anos 60, se eu não me engano. E o texto do Gaxi foi publicado no Brasil em 2012, mas ele é um texto de 1980, ou seja, já tem um avanço aí, né? Que já são modelos de testagem sobre uma situação empírica, enfim. Vamos pegar essa citação aqui, ó. Desse modo, a representação parlamentar fornece uma imagem invertida da estrutura social, visto que mais de 3/4 dos deputados provêm do decil mais favorecido, social e culturalmente, da população. Ou seja, o que é uma representação invertida, né? A maioria da população é pobre, ou melhor, das camadas populares. A maioria da população é das camadas populares. Sei lá, 70% da população das camadas populares. Estou chutando aqui um. Aí você vai para a política e 40% das camadas populares, digamos. Um exemplo. Bom, as camadas populares têm uma representação, né? Pô, 40%? Sim, mas elas são 70% na vida fora da política. Ou seja, existe uma inversão aí, existe uma distorção. E é sobre essas distorções que o Daniel Gaxi vai estudar. Eu procurei aqui, para ser mais sucinto, não trazer cada um dos exemplos que ele traz, sim trazer os modelos mais no geral mesmo. Ele vai estar fazendo uma análise do perfil das principais coalizões políticas da França, entre 45 e 78. Para captar o perfil social, tanto dos dirigentes dos partidos quanto dos eleitos. Aí ele foca em 3 aspectos. 3 aspectos que o Mill focou lá atrás. Pra vocês verem como foi importante aquele texto, né? Vocês vão ver aqui os estudos do nosso núcleo de estudos em sociologia política, que eu espero que muitos aqui que estão assistindo em breve vão construir com a gente. Vocês vão ver que são 3 variáveis que costumam aparecer bastante. Renda, posição social, né? Enfim, escolaridade, trajetória educacional e trajetória profissional, atuação profissional. E percebam uma coisa legal do Gaxi.
ele fez uma análise que vai de 45 a 78, eleições diferentes, né? Então, ele está pegando um recorte que a gente chama de diacrônico, ou seja, ele está analisando, num determinado recorte temporal, quais foram as transformações desse processo. É assim que eu represento transformações, com ondinha. Transformações. Isso é muito importante, isso facilita muito estudos de elites, né? Quando a gente pensa, faz esse recorte diacrônico, e a gente não está falando de uma situação temporal específica, muito fechada, a gente está podendo mapear se aquilo é um padrão, né? Tipo, sempre foi assim, ou se tem uma evolução temporal ao longo do tempo, e é nisso que o Gaxi vai fazer o seu estudo. Pode passar, Niltinho. Então, a hierarquia social facilita a seleção política, e ela se confirma em todas as organizações, com diferenças importantes de uma para outra. Mas até, por exemplo, no Partido Comunista Francês, que é um dos casos que ele vai analisar, é possível ver estratos das camadas mais elevadas, especialmente intelectuais, a gente já vai falar disso. Aí vamos trazer essa citação dele. O espectro das posições dentro do campo político se apresenta, aliás, como um decalque quase perfeito da estrutura das classes superiores. A cada fração relativamente bem definida das classes superiores corresponde uma organização política, na qual a ascensão de políticos originários da fração parece favorecida. O que ele está querendo dizer aqui? Quando ele analisou cada uma dessas frações, cada uma desses partidos, ele percebeu que essas são frações com diferenças entre si. E isso é muito importante. Eu estou com uma pessoa aqui falando lá, talvez esteja saindo barulho também, mas vamos lá. Isso é uma diferença importante. Por quê? Quando a gente pensa nessas divisões sociais, a gente pensa geralmente as camadas superiores. As camadas superiores estão nos partidos. Mas que camadas superiores? Aí vocês vão ver que ele vai analisar, por exemplo, as lideranças industriais, as lideranças do comércio, os intelectuais, os professores universitários, e vai fazer essa análise e vai perceber que existe uma diferença importante aí. Essa diferença importante pode ser percebida na diferenciação entre cada um dos partidos. Então, percebendo a diferenciação entre cada um dos partidos, percebemos que essas frações não estão exatamente da mesma maneira em cada partido. Existem partidos que têm mais gente de uma fração, partidos que têm mais gente de outra fração, e isso é relevante, isso é importante para a nossa análise. Cada fração das camadas superiores possui uma organização em que os seus membros de destaque podem ascender politicamente. Uma organização em que é mais fácil para os industriais chegar no topo, em que é mais fácil para os comerciantes chegar lá no topo. Ao mesmo tempo, nenhum partido, isso é muito importante, com exceção do PCF, que eu botei aqui nenhum, mas tem a exceção do PCF, que são só intelectuais, possui apenas uma fração. Nenhum possui apenas uma fração. E nenhuma fração está em somente um partido. Então, esses partidos também têm composições plurais nesse sentido, mas é uma pluralidade específica, uma pluralidade condicionada, uma pluralidade com limites. Uma pluralidade que pensa em cada um das suas próprias configurações sociais. Também é possível perceber que existem diferenças fundamentais entre direita e esquerda. Quanto mais à direita no espectro político, mais membros da elite econômica compõem o partido. Quanto mais à esquerda, mais intelectuais compõem o partido. Isso é muito importante. Vamos para mais uma citação aqui do Gaxi. Em outras palavras, a existência de correspondências estáveis entre as estruturas de recrutamento social próprias a cada partido e a estrutura das classes superiores leva à hipótese de relações privilegiadas, o que não quer dizer exclusivas, entre os partidos políticos e as frações de classe, a menos que se considere que as diferenças constatadas entre os partidos não são estatisticamente pertinentes ou que não produzem efeitos externos. O que ele está falando? Como temos uma grande quantidade de membros dentro de um partido que são de uma fração da burguesia, ou de mais de uma fração da burguesia, das classes altas, enfim, não necessariamente burguesia, das classes mais favorecidas, melhor dizendo, podemos pensar que existem relações entre esses partidos com essas classes, mas isso tem que ser testado. Isso tem que ser testado empiricamente, isso tem que ser testado, porque, como ele mesmo coloca aqui, elas podem não ser estatisticamente pertinentes, mas abre uma hipótese, abre um leque hipotético para você testar a relação entre essas frações da classe dominante e os partidos. Pode passar, Niltinho. Então,
As classes possuem o seu fracionamento e isso impacta no recrutamento político. Essa lógica também desce para a ocupação. Lembra a lógica que a gente falou de direita e esquerda? Que os intelectuais vão mais para a esquerda, enquanto as elites intelectuais vão mais para a esquerda, as elites econômicas vão mais para a direita? Os profissionais liberais de menos prestígio, quando a gente fala da categoria profissionais liberais, estão no PCF, que é o Partido Comunista Francês, e no PS, que é o Partido Socialista. Enquanto os de maior prestígio, os grandes advogados, por exemplo, estão na direita. Os professores mais pobres geralmente estão na esquerda, os mais ricos na direita. Então, o espectro político também captura essas categorias, essas discrepâncias dentro dos partidos. Nessa análise que o Gaxi faz das coalizões de partidos na França, nesse recorte temporal específico. Quando pertencem à mesma categoria social, os deputados socialistas ou comunistas não ocupam, portanto, a mesma posição social que os deputados da maioria. Os socialistas e comunistas ocupam as posições baixas no campo das relações de concorrência, que define a categoria, ao passo que os deputados da maioria detêm as posições dominantes. Quando a gente observa esses resultados, nós percebemos que existe uma relação entre o social e o político. Dinâmicas sociais ajudam a condicionar o recrutamento dos partidos políticos. Mas essa relação não é automática. Isso que é o legal do Gaxi, desse estudo do Gaxi. A gente não está tendo, por exemplo, pobres num partido, ricos em outro, ou uma maioria de pobres. Ou seja, não é um espelho. O espaço político não é um espelho direto do social. Ele é um espelho distorcido do social. Porque a gente tem mais representação das altas camadas, mas das divisões que essas altas camadas possuem, das separações que essas altas camadas possuem. Isso é muito importante. Os intelectuais, que são maioria na esquerda, ocupam um espaço maior na esquerda porque elas são um setor dominado dentre os setores dominantes, ou seja, pertencem aos setores dominantes e nos setores dominantes são dominados lá dentro. Então, o fato deles serem dominados faz com que eles consigam captar o discurso de dominação, de rebeldia, de enfrentamento e ecoar no discurso popular da esquerda. Ou seja, o que a gente pode dizer aqui? O recrutamento político provoca a representação dos conflitos dentro das camadas superiores. Esse é um eco distorcido, não é uma emanação direta. Isso é muito bacana, galera, porque vocês vão estudar sociologia política agora, né? Vocês os que entrarem na linha de elite vão entrar nesse grande campo de estudo que é a sociologia política, e vão perceber que um dos elementos fundamentais não é uma sociologia da política. Nós não estamos estudando achando que o social impacta diretamente no político, não. O social e o político se relacionam, estão bem relacionados, mas a política tem suas regras próprias. As instituições, que a Geisa vai falar daqui a pouco, têm suas regras próprias. Essas regras importam muito, impactam muito e distorcem essa emanação entre social e político. Criam rupturas, distensões. É importante, os achados do Gaxi aqui não são generalizáveis para toda e qualquer situação. Ele está falando de uma conjuntura específica, mas é legal para a gente pensar estudos em sociologia política e estudos de elite. Bom, estes são os nossos 3 textos. Eu queria frisar uma coisa muito importante para vocês, galera. Esses vídeos aqui, a fala da Maiane, da Erivelta, a minha, a da Geisa, são guias de leitura. É muito importante que vocês leiam os textos. Já é fundamental. Assim, eu sei que é muito texto, eu sei que isso cansa, eu sei que não é tão simples assim, tem pessoal que trabalha, pessoal que está na graduação ainda, mas é muito importante ler os textos. Se você lê os textos, você já sai muito na frente. Porque a leitura desses clássicos, desses textos fundamentais, não é substituída por uma fala de 30 minutos que nós tivemos aqui. Então isso aqui, olhem de novo esse vídeo, vai estar postado no canal do YouTube, peguem os pontos importantes, essenciais, mas usem isso como guia de leitura. Ler os textos é fundamental. E vocês vão ver que, apesar de meio assustador, porque é uma listona de textos, eles são deliciosos, eles são muito legais de ler, e vocês estão fazendo essa lição em ciência política porque eu tenho certeza que vocês gostam de ciência política, que isso é apaixonante para vocês, então que vai fazer toda a diferença ler esses textos, se apaixonar por esses textos, se apaixonar por esse conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem na prova, vocês vão ir muito bem nesse processo, e estou torcendo para ver muitos de vocês agora em 2022 sendo nossos colegas no PPGCP da UFPR. Tá certo, galera? Um abraço, valeu pelo espaço, desculpa qualquer coisa, eu não coloquei meu e-mail, fui relapso aqui, mas no chat do YouTube eu vou colocar meu e-mail, porta aberta para quem quiser entrar em contato, quem quiser mandar mensagem, quem quiser dúvida, quem quiser ajuda ano que vem, quando passar, com dúvidas do projeto, dúvidas na disciplina, as portas estão abertas aí, porque eu acho que nós, pós-graduandos, nós, cientistas brasileiros, tem que ter essa relação cooperativa mesmo. Tá bom, galera? Um abração, boa noite, e fique aí com a Geisa, que com certeza vai dar um show.